sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à parte 7 do programa especial Na Trilha dos Evangelhos. Estamos no Evangelho de Marcos. Hoje vamos entrar no capítulo 2. E logo de cara existe aquela curiosidade que eu já citei antes. A gente vê uma série de parágrafos, uma série de versículos, começando com o conectivo E. Isso sendo uma característica do Evangelho de Marcos. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Isso todo mundo ficou sabendo, né? Cafarnaum foi o local onde o Senhor Jesus usou como base para o seu ministério. Em Mateus, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, há uma explicação do motivo pelo qual Jesus escolheu Cafarnaum como base. Eu vou ler para vocês. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E isso foi dito no capítulo 9, versículos 1 e 2 de Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Então, o que a gente tem que lembrar? Essa localidade, nos confins de Zebulon e Naftali, Zebulon e Naftali foram dois filhos de Jacó e também se tornaram duas tribos, porque as tribos vieram dos filhos de Jacó. E quando havia divisão do reino, havia o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte tinha 10 tribos. Na época do Império Assírio, eles invadiram essas 10 tribos e levaram, era a prática comum daquele povo, quando invadia determinado território, eles pegavam essas pessoas e levavam cativos para outros territórios. E os territórios tomados de outras localidades eram trazidos cativos para outros territórios que haviam sido esvaziados. Eles faziam uma troca. Então, o que aconteceu com essa localização, esses confins de Zebulon e Naftali? Eles perderam o purismo dos hebreus e aquela região passou a ter características de gentios, os gentios que foram trazidos de outras terras e foram colocados lá. E isso fazia com que os judeus da Judéia, onde ficava Jerusalém, tivessem muito preconceito pelos habitantes daquela região. Porque além deles não serem totalmente puros, né, de acordo com o sangue deles, eles também tinham preconceito porque o linguajar deles era característico com um certo sotaque. Nós vemos isso quando Pedro, prestes à crucificação de Jesus, ele é identificado pelo seu sotaque de Galileu. Então, o Senhor Jesus escolheu profética e estrategicamente a cidade de Cafarnaum. E essa casa onde ele estava, com certeza é a casa que nós já estudamos, que pertencia à sogra de Pedro e era onde Pedro morava. Versículo 2. E logo, eu dou até risada quando eu vejo a palavra logo aqui no Evangelho de Marcos. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Aqui a gente vê Jesus anunciando a palavra, que coisa linda. Qualquer oportunidade que ele tinha, ele anunciava a palavra. E que palavra era esta, se naquela época
não tinham o Novo Testamento. Ora, eles tinham o Velho Testamento, que não se chamava Velho Testamento, né? E era muito comum que naquela época fosse usada a versão grega, que é chamada a Septuaginta, que surgiu mais ou menos uns 200 anos antes de Jesus. Então, aquela versão, aqueles rolos eram muito usados. Muito provavelmente Jesus utilizou essa versão grega para pregar a palavra. A gente tem que lembrar que na época que Jesus esteve aqui no ministério terreno, a língua hebraica não era tão falada. Ela era deixada para os meios mais sagrados, para ler as escrituras, porque no dia a dia falava-se o grego. É como mais ou menos hoje o inglês alcançou uma predominância mundial. Então, naquela época, o grego é que estava sendo falado, tanto pela parte mais baixa da população, quanto pelos governantes da parte mais elevada. E então Jesus estava falando sobre o Velho Testamento, que era a escritura que eles tinham naquela oportunidade, e como Jesus era muito habilidoso para pregar a palavra, ele fazia com que as pessoas entendessem o Velho Testamento, porque hoje a gente sabe, o Velho Testamento era apenas uma sombra daquilo que viria e que foi revelado no Novo Testamento. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, que estava sendo trazido por 4 pessoas. O Marcos é o único evangelista que vai falar que são 4 companheiros. E esses companheiros, eles merecem aplausos nossos. Eu fico pensando no meu convívio, quem seriam 4 pessoas dispostas a me pegar numa cama, a pararem tudo que elas estivessem fazendo, para ir até um lugar, uma cidade, sabe-se de onde eles trouxeram esse paralítico, para fazer isso por um amigo. O paralítico devia ser um cara legal, porque para ter 4 companheiros com essa dedicação, isso não é tão comum. Não era comum naquela época e também não é hoje. A doença naquela época quase sempre era relacionada com o pecado. No caso de alguém paralítico, era mais ou menos assim. As pessoas pensavam, paralítico, que pecado que ele teve. Aí elas associavam. O Salmo 115, eu vou ler para vocês, e elas pensavam, porque elas conheciam muito a Escritura, né? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, para aqueles homens, aqueles doutores da lei, era mais ou menos assim: se esse homem não anda, é paralítico, de certo ele cometeu o pecado da idolatria, porque ele tem pés, mas não anda, e ele se tornou igual ao ídolo que ele adorou. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqueles jovens estavam tão determinados que, quando eles se viram na impossibilidade de conduzir aquele paralítico até Jesus, não dava para entrar na casa, a única saída que eles encontraram foi pelo telhado. E pelo telhado, não é que a casa não tinha telhado, tinha.
E os telhados daquela época, através de descobertas arqueológicas, sabe-se que eles tinham um vão de 1 metro. Então colocavam uma tora, daí 1 metro mais uma, e intercalavam com alguns gravetos e por cima colocavam adobe de tijolo, que era cozido ao sol. Então era uma espécie de telha para eles. Não era fácil abrir o buraco, mas eles subiram, eles deram um jeito. E deve ter causado uma grande expectativa nas pessoas que estavam lá dentro, porque elas começaram a olhar para cima, ouvir um barulho, caía uma poeirinha, e elas pensavam, será que o teto vai desabar? Aí de repente viram que tinha gente lá em cima, e que essas pessoas estavam removendo aquela parte, fazendo um buraco, e um buraco grande para que passasse uma maca com um homem dentro, né? De certo, eles foram baixando em cordas. E as pessoas que estavam embaixo, que não eram bobas, devem ter saído, se afastado, para conseguir, para não correr risco e para que aquele homem fosse baixado. A casa não era daqueles homens, mas eles foram tão ousados que eles não pensaram nisso. O que eles tinham em mente, eles foram até o fim. Ai, se nós hoje fôssemos um pouco parecidos com esses jovens. A gente é tão econômico na hora de ajudar as outras pessoas. A gente faz um pouco e já acha que está fazendo muito. São um exemplo para nós, esses rapazes. Eles queriam essa finalidade na vida daquele homem. E eu imagino, Jesus deve ter dado um sorriso de satisfação, porque ver uma fé desse tipo não era toda hora que Jesus via. E Jesus deve ter ficado muito satisfeito com isso. Jesus amava quando ele via fé nas pessoas. E nesse caso, as obras estavam demonstrando a fé dos rapazes. E nem sei se o paralítico tinha um pouquinho de fé, talvez tivesse, porque ele permitiu ser levado. Mas de qualquer forma, a Bíblia realça a fé dos rapazes. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Os judeus achavam que doença e pecado estavam muito juntas, elas eram causa e efeito. O Salmo 103, no versículo 3, ele nos diz: Ele, Deus, é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Perceberam a conexão, a correlação entre pecado, iniquidade e as enfermidades? E os judeus tinham uma certeza: perdoar pecados, só Deus é que podia perdoar. De certo, alguns pensavam, mas será que esse é o Messias? Porém, a figura do Messias, ela não tinha uma expectativa por parte dos judeus de que ele viesse para perdoar pecados. Eles tinham essa figura como um rei, como um líder político, um pouco dissociada dessa questão de perdoar os pecados. Até porque a lei mosaica sempre deixou bem claro que para haver perdão, para que Deus aceitasse o pecador, era preciso um sacrifício, como está lá em Levítico 9. E aqui, impressionantemente, a gente vê Jesus perdoando os pecados daquele homem sem ter morrido na cruz, sem ter derramado o seu sangue. Mas é muito interessante porque em Apocalipse 13, versículo 8, está escrito: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, a imagem da besta, esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto
desde a fundação do mundo. Ai, que coisa linda! Então, Jesus não havia ido ainda para a cruz, mas como ele já havia empenhado a palavra dele, de que ele morreria na cruz, era a mesma coisa, ele já tinha sido imolado desde a fundação do mundo. E outra coisa interessante, Jesus sabia que aquele homem precisava de perdão dos pecados e não do pecado, sendo um só. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados porque ele era 100% Deus num corpo 100% homem. E o pecado ofende primeiramente a Deus. Se Deus quiser perdoar, ele é dono, ele que pode, ele sempre quer perdoar os pecados. Jesus identificou que o problema físico daquele homem estava diretamente ligado ao problema do pecado. E o pecado é algo terrível. Atualmente, na nossa sociedade, a gente quer desvincular a preocupação com o pecado, a justificativa de se ter algum pensamento sobre o pecado. A nossa sociedade prega que a gente pode fazer tudo o que quiser sem pensar que aquilo é pecado. E isso é um erro que Satanás induziu a toda a humanidade, porque o pecado acaba com a vida do homem. Inclusive, a ciência já até identificou, já comprovou, pessoas que sentem ódio, amargura, elas são muito propensas a câncer. O câncer está muito ligado a essa questão de ódio. Não quer dizer que toda pessoa que tenha câncer, ela vai ter no coração uma mágoa, um ódio. Não é isso. Mas o pecado é algo terrível e nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias pelos nossos pecados. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo... É a primeira vez que Marcos vai falar sobre os doutores da lei, sobre os escribas. Então, quando a gente vai estudar nos livros, eles falam a primeira citação marcana. Isso é relativo a Marcos. Se fosse de Lucas, seria lucana. Se fosse João, seria joanina. E se fosse Mateus, seria mateana. Curiosidade, para que vocês fiquem cada vez melhores. E estes doutores da lei, eles ficaram boquiabertos com a declaração de Jesus de que ele estava perdoando os pecados. Versículo 7. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E a blasfêmia para o povo judeu e muito mais para os doutores da lei, ela tinha fundamento bíblico. Está lá em Levítico 24:16 que está escrito: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Agora, como é que eles achavam que perdoar pecados era blasfemar? Em grego, a palavra blasfêmia significa denegrir, injuriar, difamar, falar palavras de condenação, insultar alguém. Blasfêmia é a censura ou reprovação contra Deus ou de alguma outra pessoa. No grego quer dizer isso. Nos dias de hoje, quando nós ouvimos a palavra blasfêmia, nós logo associamos com Deus e não associamos com outras pessoas. Mas fica aqui um alerta, que a gente pode, de acordo com o manuscrito grego, blasfemar contra pessoas também. Quando o Senhor Jesus foi julgado no fim do seu ministério, nós vemos lá em Marcos 14, um pouquinho mais para frente, eu vou ler para você que ele foi acusado de blasfêmia. Mas ele calou-se e nada respondeu.
O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis que o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Essa foi a condenação que Jesus recebeu. Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Jesus está fazendo uma pergunta retórica. E uma pergunta retórica é uma interrogação que não tem como objetivo ouvir a resposta das pessoas. Ela quer estimular a reflexão e o pensamento daqueles ouvintes. Na verdade, quem está fazendo a pergunta retórica já sabe a resposta, mas ela quer dar uma força, quer ajudar aquele destinatário da pergunta para que ele raciocine e entenda melhor determinado tema. 9. Mas qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Você saberia dizer qual que é mais fácil? Ou um ou outro? Mas na verdade o Senhor não está querendo saber se é mais fácil um ou outro. O que o Senhor quer mostrar é outra coisa. Porque para Deus não existe fácil ou difícil, conforme está escrito em Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Jesus chega ao ponto que ele queria. Na verdade, ele não queria saber qual que era o mais fácil, mas ele queria mostrar que ele tinha autoridade. Como a enfermidade era decorrência de pecados, é claro, Jesus primeiro perdoa o pecado e aí declara a cura do homem. E ele vai falar a expressão humilde de filho do homem. Aqueles ouvintes estavam acostumados com essa expressão. O livro de Ezequiel, por mais de 80 vezes, vai chamar Ezequiel de filho do homem. Porém, em Daniel, no capítulo 7, essa citação, o filho do homem, Daniel a faz como sendo aquele que vai receber o domínio, a honra e o reino eternos. Então, eles sabiam, quando eles ouviam essa expressão, eles sabiam a quem remeter nas Escrituras. E Jesus fala no versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você, paralítico, você chegou aqui trazido por outras pessoas, mas agora você vai com seus próprios pezinhos, cata a sua maca e vai para a sua casa. Eu não entendo por que Jesus não deixou o homem ali ouvindo tudo mais que ia acontecer. Jesus mandou o homem para casa. E o homem foi. Eu tenho a impressão que ir para casa está relacionado com os pecados daquele homem. Porque aquele homem obedeceu e a gente pode até não saber o motivo, mas Deus e aquele homem, com certeza, entenderam qual foi o motivo. Versículo 12. Levantou-se, tomando logo leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Irmãos, nunca existiu, nem nunca existirá alguém como o Senhor Salvador Jesus Cristo. Não existe outro. Eles nunca tinham visto aquilo e nós também. Nunca veremos outra pessoa além de Jesus.
Para encerrar, quero mais uma vez falar daqueles 4 jovens, tão ousados naquilo que fizeram. Que seja um exemplo para nós. Eles devem ter contado essa história muitas vezes ao longo dos anos, se orgulhando e contando de coração daquela coisa tão linda que eles fizeram e que foi tão importante na vida do amigo ex-paralítico. Para nós também, nós devemos nos importar com os outros, aqueles que sofrem, e sermos ousados no nome de Jesus e pregar o evangelho de cura, de libertação e perdão dos pecados. Até a próxima!